Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, você é muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast Entendes o que estás lendo? Nosso momento de exposição bíblica. Hoje eu e você vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 7 de Gênesis. Qual que é a ideia geral aqui desse capítulo, o que nós podemos aprender e praticar na nossa vida diária, o que nós temos a aprender com Noé. Eu tenho certeza que é muita coisa que nós podemos aprender com Noé. Então a ordem aqui, no capítulo 7 de Gênesis para Noé foi: entra tu e toda a tua casa. Já que ninguém quer ouvir a mensagem, Noé, entra você. Pega os animais aí, separa e entra na arca. Então a arca foi uma providência de Deus para salvar a família de Noé da destruição iminente que havia pelo dilúvio. A arca foi feita por Noé, mas pela inspiração de Deus. Noé lhe segue a palavra de Deus, a ordem de Deus. A arca foi preparada, apesar da oposição de um mundo decaído que rejeitava a mensagem de Deus. Noé foi contra todos os obstáculos. Ele não se deixou abater pelas intempéries em sua caminhada. A arca ela foi construída como um lugar de segurança, como um lugar de paz, mesmo quando a ira de Deus estava sendo derramada. Isso era uma manifestação da fidelidade divina. Noé foi achado justo, considerado um servo obediente. Foi pela fé que Noé foi justificado. A fidelidade em Deus, a confiança de uma criatura conectada com o seu Criador. Fica difícil não relacionarmos a figura da arca à pessoa de Jesus Cristo como lugar seguro, um refúgio em meio a um mundo decaído, uma salvação da ira vindoura, um refúgio em meio à destruição inevitável. Deus é suficiente, a suficiência divina, né? Ele independe de seres ou coisas. Deus não é limitado por nós. Essa autossuficiência do homem que se acha capaz de viver a sua vida sem Deus, né? Mas existe um refúgio em Deus. A bênção de Deus para a família do Noé nos mostra a redenção divina socorrendo o homem, a vida, a paz e a prosperidade da família de Noé. A arca é um tipo de salvação preparada, como aquela que leva o crente através do dilúvio, né, de preocupações, das ondas de problemas terrenos, através das águas profundas da morte, para um novo mundo de céu e terra, purificados, onde habita a justiça e onde a salvação é realizada. Em Gênesis 7, do verso 7 ao 16, nós vemos que Noé ele entra na arca e o Senhor, preste atenção nesse detalhe, o Senhor é quem fecha a arca. Então, aqui nós vemos um contraste entre a posição do que acredita em Deus e do que não acredita. A diferença entre uma verdadeira liberdade e uma falsa liberdade, né? Noé ele é convocado pelo Senhor à obediência, mas também a paz e a segurança que só havia em Deus. O julgamento daquele mundo excluído dentro do qual Noé foi guardado. A arca é uma ilustração clara e aparente do que a graça de Deus é capaz de fazer com aquele que deposita nele a sua confiança. Nós não podemos nos fechar a nós mesmos na graça divina. Foi Deus que fechou a arca, é Ele que nos coloca dentro
e nos fecha, né? Nós temos a tentação de romper no mundo e se envolver com a ruína e com a corrupção desse mundo por causa da miséria, do medo, aquilo que nós não vemos, né? Mas nós estamos seguros neste mundo? É lógico que não. A nossa perseverança nos caminhos do Senhor depende de nossas escolhas, de nossas resoluções, mas isso só acontece através da influência do Espírito de Deus nos nossos corações, que nos convence que precisamos dele. Então a segurança do crente, ela está aqui revelada, a segurança daquele que acredita em Deus. Viajamos, nós podemos ir lá no Novo Testamento e notar, por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? Falando-nos de uma separação final. Note que lá na parábola diz que quando elas quiseram entrar, a porta estava fechada, porque já era tarde, não havia mais tempo, né? Então, lá nessa parábola, os nossos pensamentos estão voltados para os que estão fora, para aqueles, não para aqueles que estão dentro. Então, existe uma hora e existe um tempo onde a escolha deve ser feita. Queremos ficar do lado de fora ou queremos entrar para dentro da arca? Então, a ordem para Noé foi clara. Entra tu, toda a tua casa na arca, né? Aqui nós vemos também o caminho largo, que era ficar do lado de fora, tinha escolha, ou o caminho estreito, a porta estreita da arca, o confinamento da arca, né? Ou a liberdade do mundo. Em vista de toda aquela enchente, aquele dilúvio, né? Aquela embarcação frágil ali, próximo às montanhas. Então nós temos essa escolha, confiar em Deus, confiar em Cristo ou confiar em nós mesmos. Noé, ele escolhe o caminho da fé. Ele sabia que estava seguro enquanto ele confiasse. Mas o mundo não viu nada de bom nisso, né? Os crentes em Deus, eles se regozijam na segurança que têm em Deus, enquanto aqueles que estão distantes, eles se apegam à segurança das coisas que estão no mundo, longe de Deus. Eles não estão convencidos do perigo. Só Jesus Cristo oferece segurança a todos. A arca foi preparada para que todos pudessem ser salvos. A condenação foi porque eles não se importaram com a mensagem de redenção de Noé. Havia espaço e boas-vindas, se eles quisessem. Noé não pregou coisas impossíveis. Quando Jericó foi destruída, Raabe foi salva. Quando Sodoma foi destruída, Ló foi salvo. Deus ordena a todos que busquem encontro e refúgio em Cristo. Somente Cristo é um refúgio quando há convicção do pecado. Quantos estão vivendo sem preocupação séria, rejeitando o Evangelho, ouvem, mas não atentam, e pensam que tudo está bem, como na época de Noé. Os mandamentos de Deus, não são compreendidos, sua santidade não é reconhecida e nem levada a sério. Que nós todos sejamos levados a ver como a lei de Deus alcança as fontes da vida e do sentimento. Quem vai nos mostrar alguma coisa boa, né? Venham a mim, na mensagem, o convite de Cristo ainda ecoa. Ainda não é tarde demais, ainda é tempo. Mesmo agora, se quiseres, o Senhor te alcançará. Aqueles que creem encontram refúgio e segurança. Romanos 8, 33, 35 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Né? O dilúvio estava lá fora. Noé fraco e indefeso, como o mundo, mas sua segurança estava num Deus que era forte. O cristão também está rodeado de ameaças malignas e terrenas, tentações para o mundanismo, para o orgulho espiritual, cuidados e ansiedades que impedem a oração, sugestões para escolherem o caminho da incredulidade, né? Pensamentos que tentam nos afastar de Deus. Mas lembre-se, em Cristo está a segurança. Vindo a Ele diariamente como estamos,
mesmo com a fé fraca, com perplexidades, com as cicatrizes de muitas lutas da caminhada. Sua palavra é verdadeira quando ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Nas provações da vida, nós, eu e você, somos mais do que vencedores pelaquele que nos amou. Que essa palavra te abençoe, alegre o seu coração no dia de hoje. Eu te espero no próximo episódio do Entendes o que estás lendo? Nós vamos ver Gênesis capítulo 8 no próximo programa e eu te espero lá. Um abraço, fique com Deus, até breve.